olá. Estamos aqui fazendo um teste. Estão me vendo bem? Aqui está me dizendo que eu não posso virar meu telefone. Então, os contatos que estão entrando estão de ponta cabeça para mim. Eu não sei para vocês. Eu gostaria que alguém me desse um retorno. Estão procurando a melhor posição, com mais luz. Eu vou colocar na posição invertida. E agora? Como é que nós estamos? Eu estou com o telefone em pé agora. E agora? Não mudou? Vocês estão me ouvindo bem? Agora ficou certinho? Que bom. E o som? Tá ótimo? Que bom, Rosângela. Estamos estreando aqui na live, então temos que acertar algumas coisas. Ainda estou deitada, Maria Aparecida? Eu gostaria de saber se a imagem está em pé agora. Ah, agora ficou certo. Ótimo, ótimo. Então, enquanto nós aguardamos a chegada de todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma live pelo canal oficial da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, no Facebook. Uma boa tarde a todos. E vamos aprendendo, né? Isso aqui é um desafio para cada um de nós. Enquanto não chega o horário do nosso início, praticamente, porque nós temos uma disciplina a cumprir, porque esse trabalho não é nosso, esse trabalho é da espiritualidade e a disciplina com eles é um dos principais quesitos. Enquanto esperamos, vamos atualizar então sobre os horários das lives do CEFIF. As palestras têm horários diferenciados de acordo com os dias da semana. Então, segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14 horas, sexta-feira às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã. Enquanto que as lives do Evangelho são todas na terça, na quarta, quinta e sábado às 19 horas. É interessante que essas lives ficam gravadas e arquivadas no canal oficial do CEFIF no YouTube e podem ser acessadas assim quando desejarmos, não é? Enquanto aguardamos ainda mais alguns minutos, vamos nos deixando levar pelos bons pensamentos, para que todos nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, e que com certeza está presente em todos os lares, que neste momento se predispõe a entrar nessa rede para refletirmos sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, sobre os ensinamentos de Jesus. Eu vou tentar pôr uma música, vamos ver se ela chega até vocês.
Falhou. Numa outra oportunidade. Eu não sei como será essa projeção depois, porque ela fica com um quadro preto do lado, né? Quando a gente coloca nessa posição em pé o telefone. Mas eu não sei porque o meu não aceita que no momento que esteja sendo feita a live, ele seja colocado horizontalmente. Então, meus amigos, vou convidá-los neste momento a fechar os nossos olhos, a procurar ficarmos tranquilos, confiantes, para que nós possamos iniciar esse nosso trabalho através de uma prece. A espiritualidade amiga está sempre conosco. E nós é que nos predispomos a entrar em sintonia com ela. Então, vamos fazer a nossa prece nesse momento. Senhor Jesus, aprendemos que para estarmos reunidos em seu nome, não basta a presença material. É necessário que estejamos espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos, voltados para o bem. E nesse momento, estamos aqui, unidos pelo pensamento e no desejo sincero de buscar em seus ensinamentos o bálsamo para nossas dores, o fortalecimento de nossa coragem e o alimento para nossa alma. E que através desta rede de amor possamos levar aos nossos irmãos, tão necessitados como nós mesmos, as palavras de esclarecimento, de consolo e de esperança. Assim seja. Então, meus queridos, vamos começar o nosso trabalho em que nós vamos desenvolver o tema A Força da Fé, a partir do estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título A Fé que Transporta Montanhas e como subtítulo O Poder da Fé. E nós estamos usando para esse estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja tradução é do francês para o português e foi realizada por José Herculano Pires. Essa passagem do Evangelho, que é objeto de estudo deste capítulo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 e 19, a 19. Mas nós vamos encontrá-lo também nos Evangelhos de Marcos e de Lucas, ambos no mesmo capítulo, no capítulo 9. E que nós hoje temos a facilidade de buscar rapidamente, né, através da internet, no Novo Testamento. Nós vamos buscar na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, para que a gente possa conhecer, né, nos 3 evangelhos, como está descrita esta passagem. Eu acho muito interessante que a gente busque, até para quebrar alguns paradigmas, né, de muitas pessoas que ainda insistem em não reconhecer que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, porque ela segue os ensinamentos, a moral que Jesus trouxe. E se nós formos comparar as 3 narrativas desta passagem, nós vamos encontrar pequenas diferenças entre elas. A passagem, por exemplo, citada em Mateus, que é a que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
nós temos que ver que Mateus foi, entre os 13 evangelistas, foi o único que conheceu, que conviveu, que teve um contato pessoal com Jesus. E ele escreveu o seu evangelho em hebraico e em grego. Enquanto que Marcos e Lucas, que escreveram em grego, mas Marcos, ele transmitia as reminiscências, as lembranças que o apóstolo Pedro trouxe. Então ele acompanhava o apóstolo Pedro e através das lembranças do apóstolo que ele escreveu o evangelho. E Lucas também foi uma investigação indireta, através de pesquisas. E Lucas, ele era discípulo de Paulo. Isso é apenas um comentário para que a gente possa entender também as particularidades, né, de cada um na descrição da cena relatada. Nós encontramos agora um outro livro chamado Novo Testamento, tradução dos originais do grego para o português, realizado por Haroldo Dutra Dias. Ele apresenta o texto das escrituras sagradas, estruturado agora de tal forma que ele favorece o entendimento do texto e que eu vou utilizá-lo para que a gente possa agregar mais explicações, ampliando a compreensão desta passagem. Então, nós vamos ler a passagem evangélica como está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela começa desta maneira. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus. Em particular, eles disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Meus amigos, para darmos prosseguimento, eu gostaria de agregar então os conhecimentos que Haroldo Dutra traz através da tradução do grego para o português, de alguns itens desta passagem. Vamos começar pelo termo lunático. Segundo Haroldo Dutra, ele diz que naquela época era um tipo de loucura com intervalos de lucidez. Noutros casos, se referia à epilepsia. Acreditava-se que os ciclos dessa doença estivessem relacionados com as fases da lua ou com os raios da lua. Ele nos diz também que no Novo Testamento há uma distinção entre os lunáticos e os endemoniados. E que se a gente for buscar lá no dicionário, significa aquele que apresenta o demônio no corpo, possesso. E também ele diz que em algumas situações, esse tipo de loucura era atribuído a alguns espíritos impuros, daimones, como ele coloca aqui, ainda mantendo a palavra em grego, a causa dessas doenças, né? Um outro tópico que a gente poderia aqui levantar também é na passagem que Jesus diz: ó geração incrédula
e perversa. Haroldo Dutra nos diz que nos originais gregos traz a palavra pervertida e que tem um significado diferente de perversa. Vamos ver, pervertido significa, ele é um verbo, é o particípio do verbo perverter e que significa corromper, depravar, desvirtuar. Enquanto que perverso é um adjetivo e significa malvado, maldoso, cruel. Então, lembrando que o objetivo aqui é dar maior compreensão ao texto, e eu entendo também que Jesus, ao se dirigir ao povo, à geração daquela época, ele também, como nós hoje sabemos com o advento do Espiritismo, que todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes, que aquela geração já havia se corrompido. Porque naquela época em que Jesus veio, já tinha estado na terra Moisés, através da lei mosaica, através dos 10 mandamentos, assim também como os outros profetas que antecederam a vinda de Jesus, trazendo diretrizes, trazendo caminhos, orientações de conduta. Então, não estávamos às cegas, né? A geração não estava às cegas. É por esta razão que Jesus questiona, dando continuidade à sua fala. Até quando hei de estar convosco? Até quando vós hei de sofrer? E aqui, nesta mesma passagem, Haroldo Dutra diz que existe um acréscimo quando foi feita a tradução do grego para o português, em que Jesus complementa, até quando vos suportarei? No meu entender, o suportar dito por Jesus significa dar suporte. Até quando precisamos do suporte para caminharmos a partir do momento que temos o Evangelho, né? Que temos hoje em dia do nosso lado tantas informações, tantas orientações, para despertarmos. Um outro item ainda nesta passagem evangélica é quando Jesus pede para trazer o enfermo, o menino enfermo, o jovem enfermo. Na tradução de Haroldo Dias, ele diz que nesta passagem, no Evangelho de Marcos, ele relata ainda um diálogo muito interessante entre Jesus e o pai do jovem, em que Jesus pergunta: há quanto tempo isso lhe acontece? Há quanto tempo o menino tem aquelas manifestações? E o pai responde, e Jesus responde: há quanto tempo... Perdão, eu vi aqui Osmar entrando e me perdi, Osmar. E Jesus pergunta, então, há quanto tempo isso lhe acontece? E o que o pai responde? Desde a infância. E pedindo a Jesus, ele diz: mas se podes algo, socorre-nos, compadece-te de nós. E Jesus lhes disse: se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Aqui eu entendo que Jesus também diz: como assim, se eu posso? Você também pode, porque ele diz confiar em si mesmo, confiar na espiritualidade, confiar na assessoria que temos quando desejamos fazer o bem. E no Evangelho ele diz que imediatamente, gritando, o pai do jovem dizia: eu creio, socorre minha falta de fé. E para encerrar a participação do Haroldo aqui, ele traz o termo demônio no Evangelho segundo o Espiritismo, e Haroldo diz que, traduzindo do grego para o português, no livro que ele escreve, ele manteve o original daimon, que é, literalmente, daimon significa Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito ou demônio, como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é o demônio como nós conhecemos, né?
que se prolifera a ideia. Vamos retornar então ao Evangelho segundo o Espiritismo, que neste capítulo Kardec trabalha o sentido moral das palavras finais de Jesus. E ele nos orienta a isso, que nós devemos entender essas palavras finais no sentido moral, não literalmente. E no sentido moral, então, como nós devemos entender as montanhas que Jesus se refere? E Kardec nos diz, são as dificuldades, são as resistências. E ele resume em uma só palavra a má vontade que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina. Aqui eu vou fazer um adendo. O que são os preconceitos da rotina? Aquilo que a gente vai repetindo, muitas vezes, sem pensar, sem analisar. Essa semana aconteceu um fato interessante comigo, que quando lendo isso aqui, estudando, pensei, como é verdade isso? Esses dias, nesse período em que estamos em isolamento social, dentro do nosso lar, já há uns 6 meses, quase 6 meses, eu vi que as minhas cortinas estavam necessitadas de serem lavadas. E eu retirei a cortina e vi que elas são cheias de argolinhas. Tirei cada argolinha, machuquei meus dedos, duro, é difícil tirar. Lavei no tanque, porque senão estraga. Na segunda cortina eu pensei, mas machuca tanto a mão. Aí eu observei as argolinhas e descobri que elas são de plástico. Isso significa o quê? Não tem necessidade de tirá-las. Não preciso machucar as minhas mãos. Eu não vou lavar na máquina. E a partir desse momento, eu percebi que eu repetia apenas aquilo que eu tinha visto a minha mãe fazer. Mas a minha mãe tinha uma razão para fazer. A razão era porque as argolinhas eram de madeira. E a madeira, ela manchava, elas eram pintadas, elas manchavam o tecido. Observem que quando a gente para pensar, quando a gente para e raciocina, nós mudamos o nosso rumo de pensamento. Abrem-se janelas, abrem-se portas, né? Mostram verdades, afloram em nós potenciais que estão adormecidos. Então ele continua dizendo, o interesse material, que são as montanhas, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Olha que interessante. Vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para a nossa realidade. Ele diz aqui, que todos essas montanhas atravancam o progresso da humanidade. Atravancam, não impedem que ele continue. O progresso é uma lei divina, mas ele pode retardar. E hoje, na nossa atual realidade, nós estamos aí, os novos conceitos de terra plana, dos movimentos anti-vacina, antes da pandemia. Hoje nós estamos vendo um olhar voltado para os estudos. Se não houver a pesquisa, não se chega à vacina. Se não tiver as escolas, as universidades, se não investir na educação, como que nós chegamos a resultados positivos que tragam o bem-estar, a segurança? Então, os novos conceitos, muitas vezes motivados por paixões orgulhosas, como diz aqui, pelo fanatismo, né, pela cegueira do fanatismo, vão atravancar o progresso, mas não vão impedir que ele se realize. Existe então também o sentido próprio, como diz Kardec, para as montanhas que Jesus cita, né? Que é a confiança nas nossas próprias forças. Torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, minha gente, isso é importante porque eu digo isso por mim. É um desafio estar aqui fazendo, porque eu me envolvo
ansiosamente com medo de falhar, com medo de não dar certo, do telefone pifar. E é uma tecnologia nova, que depois dos 60 assusta um pouco. Mas se eu não acreditar que esse trabalho, estamos assessorados pela espiritualidade e reconhecer em mim os potenciais da alma que estão em estado latente, nós não nos submeteríamos a fazer. E é isso que ele diz aqui, né? No sentido próprio, a confiança nas nossas próprias forças faz com que o homem seja capaz de realizar determinadas coisas materiais. E aqui, olha, nesta mesma fala, nós podemos também pensar na situação que estamos vivendo hoje, nesta pandemia. Quando nós acreditamos nas leis divinas, quando nós acreditamos na ciência, quando nós fazemos a nossa parte, porque Jesus, naquela passagem, ele não vai até o enfermo, ele pede para que o enfermo seja levado até ele. Isso é para a gente pensar também. Jesus movimenta as forças do Espírito. Jesus movimenta, faz com que os outros se tenham compaixão e tragam aquele espírito sofredor naquele momento, aquele jovem sofredor naquele momento até ali. Então, olha, isso vamos trazer para o nosso dia a dia. Não basta as leis divinas, não basta a ciência, todos nós, o mundo todo, está sendo convidado a se movimentar. Então, quando nós acreditamos nas leis divinas, acreditamos na ciência, fazemos a nossa parte nos cuidados como a prevenção para conosco mesmo e para com o próximo, sem revolta, sem ansiedades. Sabemos esperar o tempo que for necessário, não o nosso tempo. O nosso tempo é o imediatismo. Nós usamos, por exemplo, a oração como se fosse uma vassoura. Quando a gente está mal, a gente vai e ora e espera que imediatamente aquilo se modifique. Não exige que nós nos modifiquemos. Então, no imediatismo, nós não conseguimos esperar que o despertar da criança, dos seus valores, o despertar do jovem que ainda não se encontrou na sua realidade material, como espírito reencarnado, nós desejamos que tudo seja feito de imediato. Então, esperar o tempo necessário para que se chegue na vacina, que nos permita a segurança que necessitamos. Isso é um tipo de fé. E essa fé é reconhecida como fé robusta por Kardec. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho a mais sobre ela. E Kardec ainda complementa, olha, que em outro significado considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de se atingir um objetivo. E qual é o objetivo? Qual é hoje a medida preventiva que está sendo solicitada a todos nós? Pelos órgãos da saúde, né? Pelos envolvidos com a ciência, é o isolamento. Aqueles que podem, devem ficar em casa. Aqueles que buscam o trabalho, que precisam se locomover, estão tomando todas as medidas necessárias para ele mesmo e para aquele outro, o outro que convive conosco. Então, nós temos um objetivo a alcançar. E esse objetivo, nós temos que executá-lo com confiança. E aqui, novamente, também, nós podemos pensar, né, que esse momento que estamos vivenciando, que o tempo, conforme vai passando toda essa situação, mesmo que o homem encarnado resolva, abre o comércio, fecha o comércio, abre as escolas, volta a fechar as escolas, libera um jogo de futebol e depois voltam a suspender, o tempo está mostrando à humanidade toda que só com a vacina poderemos retornar às nossas atividades com segurança. E isso é um fato. E como define Kardec, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se fazem
os obstáculos, que fazem se vençam os obstáculos. Assim, nas pequenas e nas grandes coisas. Está no Evangelho. Veja como o Evangelho é um roteiro. O Evangelho ele nos dá diretrizes. O conhecimento do Evangelho ele tem que estar pautado nas nossas escolhas. Ele tem que estar pautado no nosso caminhar, na nossa fala. Nós estamos aprendendo ainda. Nós estamos vendo nesse momento a busca daqueles que estão desempregados, tudo como consequência da pandemia, de novos meios de se ganhar a vida. O retorno para os lares. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, como pais, convivermos mais com os nossos filhos. Nas entrevistas, o que a gente vê as crianças felizes por estar com os pais, eles só observam isso. Então, meus amigos, e Kardec nos traz, então, sobre a fé vacilante. E ele fala da fé vacilante ou a fé insegura. E ele diz, esse tipo de fé produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Prestem atenção, ele diz assim, a fé insegura sente a sua própria fraqueza e quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Aqui, meus amigos, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, nos identificarmos, porque o objetivo, além de nos encantarmos, né, de vermos esse tratado de amor, é trazer uma mudança em nós mesmos, para que nós possamos, através do nosso comportamento individual, gerar a mudança coletiva. Então, aqui são aqueles, né, que como nós mesmos, muitas vezes, vacilamos na nossa fé, diante dos fatos. Fatos, como eu citei lá em cima, como nós estamos vendo, a ciência nos trazendo todos os dias. Passamos a não acreditar nem nas leis divinas, questionamos, nem na ciência, e saímos em busca de remédios milagrosos, de saídas rápidas, e ficamos à mercê de outros interesses de terceiros. Por essa razão, Kardec nos alerta no item 4 desse capítulo. Não devemos confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que a si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. E presunção é menos fé que orgulho. Então, quando nos colocamos muito donos de nós mesmos, achamos que o fato de ignorarmos a pandemia, ignorarmos o contágio, acharmos que não, Deus me protege, é a fé cega. A fé cega que nos leva a atitudes impensadas, inconsequentes, porque hoje não se trata mais só de nós mesmos, trata-se do outro, do próximo, daqueles que convivem conosco. Então, meus amigos, Kardec também nos alerta o seguinte, que a fé raciocinada, eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu só me localizar. A fé raciocinada se fundamenta na comprovação dos fatos, na compreensão desses fatos
e na lógica. Enquanto a fé cega, nada examina. Aceita o falso e o verdadeiro. Não admite a compreensão. Não admite o raciocínio, nem o livre-arbítrio. E em excesso produz o fanatismo. Vamos pensar como é que anda a nossa fé. Porque muitos de nós achamos que não a possuímos. No item 12 deste mesmo capítulo, um espírito protetor nos traz uma mensagem dizendo assim, ó, a fé é um sentimento inato, que pertence, que quer dizer inato? Inato significa que nasce com a gente, que é congênito. Olha que maravilha. Não podemos mais dizer que não temos fé. Porque quando nós nascemos, nós reencarnamos, não é o corpo físico, né? Nós estamos utilizando o novo corpo físico. Então trazemos em nós, como espíritos que somos, esse atributo, que é a fé. Então ele diz assim, a fé é um sentimento inato, é a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, inicialmente em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer pela sua vontade. Então observem, está em nós, em estado latente, nós temos que acreditar nessas faculdades imensas que nós trazemos e fazê-la aflorar. Como que nós fazemos isso, né? Como nós devemos então proceder para conquistarmos a fé? A fé, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Filho de Deus, Joana de Ângeles afirma: a fé é parte viva, é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido através da oração, da meditação frequente e do esforço para preservá-la. Então, observe, faz parte da natureza, da nossa natureza como espíritos que somos. Mas temos que alimentá-la. Como é que nós fazemos aflorar esta fé? A oração, que é a nossa, quando nós nos predispomos a ligar com a espiritualidade, a entrar em sintonia com ela. A meditação é para que a gente pense nas nossas atitudes, nos valores que nós alimentamos e o esforço para preservá-la. E nós também podemos acrescentar, não é, meus amigos? Abrindo a nossa mente, o nosso coração, ao estudo do Evangelho, mas com o firme propósito de trazer modificação, literalmente em nós mesmos, intimamente, mediante o quê? Não é o conhecimento só, mediante a vivência do Evangelho. Em o livro O Consolador, o Espírito Emmanuel afirma assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Eu achei isso aqui muito importante, porque quando nós, como espíritas que somos, sabemos da notícia da desencarnação ou da morte de alguém, nós sabemos que é um retorno à pátria espiritual. Mas isso não nos impede de sentirmos compaixão, solidariedade, empatia pela pessoa que partiu para a espiritualidade, pela família que fica, mesmo quando chega na nossa intimidade, no nosso lar, não nos impede de derramar lágrimas, de termos o sentimento, mas nós sabemos que partiu para a espiritualidade
que vai de reencontro a outros entes queridos e que nós temos que continuar a nossa existência com coragem, com alegria de viver. É isso que ele quer nos dizer aqui. Essa fé, no entanto, não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude dessa iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Não pode depender da situação. Essa é a fé vacilante, é a fé insegura, que a gente acredita, mas depende de se quando toca na gente, com os nossos filhos, a gente balança. Ou quando toca na nossa situação financeira, nós balançamos, desacreditamos, nos sentimos inseguros. É isso que ele quer dizer. Não pode depender das situações, mas é uma construção. Ela não nasce de uma hora para outra, essa certeza, essa convicção. Traduzindo, continua Emmanuel, a certeza da existência de Deus. Ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo ao dizer: faça-se no escravo a vontade do Senhor. Isso aqui me fez lembrar da mãe de Jesus, quando ela fica sabendo que ela iria receber Jesus. E ela diz: faça em mim, sua serva, a sua vontade, Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui. Que quando nós conseguimos, diante das nossas dificuldades, nós conseguimos acreditar nessas leis e trazendo a sua aplicabilidade para o nosso dia a dia, nós estamos alcançando essa fé mais robusta, menos vacilante. Meus amigos, são muitos ensinamentos que chegam até nós e que têm como objetivo trazer a segurança, trazer a confiança em nós mesmos e no auxílio que recebemos do alto. Kardec, ele diz assim: quando nós temos que observar o tipo de fé que trazemos dentro de nós, que a fé tem que ser a fé raciocinada. Ela tem que estar presente na nossa vida, porque nós já temos a bagagem necessária para isso. E ele ainda acrescenta que a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não pode adormecer. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. E observem, amigos, nesse momento difícil que estamos todos passando, quantas oportunidades que estamos tendo de exercermos a nossa fé através da caridade, começando dentro dos nossos lares, junto dos nossos entes queridos. Quando nos vemos isolados dentro do nosso lar, com aqueles que a bondade divina nos coloca nesse momento, nessa convivência diária, agora quase que obrigatória, 24 horas por dia, quando nós tínhamos ainda as escapatórias, né, de irmos para o trabalho, nas nossas atividades de lazer. Hoje não, hoje nós temos 24 horas junto com eles. E Deus nos colocou aí para os ajustes, para a reconciliação, e muitas vezes apenas para que possamos deixar aflorar em nós os sentimentos de amor, de ternura, através da paciência, da tolerância, nesses períodos de afastamento social.
Ou ainda, longe dos nossos entes queridos, quando necessitamos manter esse isolamento obrigatório para proteger-nos mutuamente. Nós, como grupos de risco, né, os idosos, não vemos mais os nossos netos, aqueles que os possuem, não vemos nossos filhos. Desenvolve em nós sentimentos de carência, né, da ausência. Mas vejam, para a proteção contra a contaminação mútua, estamos exercitando a caridade, o amor renúncia. Quando usamos a máscara para proteger não só a nós mesmos, até mesmo por egoísmo, mas nos outros, estranhos ao nosso convívio, estamos num exercício de caridade desprendida, aquela que faz sem esperar troca. E a esperança? Vamos manter a esperança elevada, porque ela faz parte da nossa fé. E que ela esteja ao alcance de todos, meus amigos. Que ela esteja desde os pequeninos, que continuam nascendo, continuam sendo gerados, continuam com sua programação reencarnatória para estarem aqui, neste mundo, neste momento. Que cheguem dos pequeninos até os idosos. Porque tanto os pequeninos como os idosos dependem da boa vontade dos homens. O Espírito Emmanuel, para a gente ir encerrando, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, ele traz uma página intitulada Fé. É muito linda e ela resume tudo isso que nós tentamos passar aqui. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Ele não dispensa o esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimentos, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados por favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, refere-se à fé, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina, a fé, com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, em sã consciência, diz Emmanuel, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Não é linda? Meus amigos, agora vamos então
nos preparar para os momentos finais desse nosso encontro virtual, para recebermos as vibrações amorosas do passe que os trabalhadores encarnados e desencarnados da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca transmitirão pelo pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. E assim, meus amigos, mais fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos passar para as vibrações, desejando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar a todos os homens que ocupam cargos de comando, envolvendo-os com muito amor e com muita justiça. Vamos vibrar, meus amigos, por todos aqueles que sofrem nesses momentos de pandemia, de tanto desemprego, de fome, da dor da separação física. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar, meus amigos, pelo nosso lar, pelos entes queridos que estão conosco, ou aqueles que estão distantes, impelidos pelo amor-renúncia, por estarmos afastados por medidas de segurança. E assim, pedimos a Deus a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos, tão necessitados do amparo e da misericórdia de Deus. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, pelo amparo que tivemos na realização deste trabalho abençoado, porque nos trouxe um verdadeiro roteiro para a nossa conduta. Que cultivemos em nós a esperança, mas a esperança que eleva, a esperança que constrói, a esperança que nos faz caminhar, cada um de nós, dentro das nossas potencialidades. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Desculpe os equívocos, mas estamos caminhando. Que Jesus nos abençoe a todos e receba o meu abraço. Até uma próxima.